resistindo à ideologia do gênero. Nós, como igreja, temos que resistir a essa ideologia que está sendo pregada de forma fundamentalista. É uma ditadura dessa ideologia. E nós temos que resistir. Como cidadão, certo? Como crentes no Senhor Jesus Cristo, à luz da palavra de Deus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boi preto conhece boi preto. Nós temos que amar as pessoas, certo? Entendê-las nas suas necessidades, nos seus pecados, mas nós temos que firmar os princípios da palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês sobre esse tema, que é um tema atual. Hoje nós estamos tendo aqui em São Paulo a maior parada gay do mundo, né? A maior parada gay do mundo. Lá em Tel Aviv, Israel, quando nós estivemos lá, ia acontecer lá em Tel Aviv. Tel Aviv hoje é, no mundo, no Oriente, né? No mundo lá, do Oriente Médio, porque vocês sabem que nos países islâmicos, a prática homossexual ela é reprimida com pena de morte. Como também a questão do uso de drogas. Mas lá em Tel Aviv é a capital dos gays no Oriente Médio. Eles fazem lá a passeata gay. E aqui o nosso discurso não é contra os gays. Preste atenção. Nós estamos falando aqui do ponto de vista de ideologia. Que é muito mais sério. Eu já falei aqui sobre como essa ideologia pode destruir as futuras gerações, os nossos filhos e os nossos netos, quanto à sua sexualidade. Quanto à sua sexualidade. Isso é um assunto seríssimo. E nós temos que enfrentar e resistir à luz da palavra de Deus. Então, o que é que diz aqui Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Vamos ler juntos aí? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Preste atenção que aqui nós temos alguns princípios que são basilares para a gente entender o que é que a ideologia do gênero está propondo. A ideologia do gênero tenta destruir ou desconstruir o conceito bíblico, cristão, judaico, de sexualidade e de família. Nós já falamos aqui que foi no movimento comunista, com Hegel e com Marx, a primeira tentativa ideológica de se destruir a família. E lá tem. É por isso que essa prática da ideologia do gênero, ela é chamada de ideologia marxista. Porque ela se fundamenta na ideologia de Marx, que é a destruição da família. Se você destrói o conceito de pai, mãe, de família, e coloca o conceito de Estado, fica mais fácil para você manipular o Estado, para você manipular as pessoas. Porque a família é a base de toda a afetividade, a família é a base de toda a sociedade. A sociedade se constrói a partir da palavra de Deus e a partir da prática histórica através da família. Pai, mãe, filhos e filhas. Aqui é muito claro o texto. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, o quê? Os criou. 3 lições aqui. Primeiro, o homem e a mulher, eles foram criados por Deus. Então cai por terra aqui o princípio do evolucionismo. E nós não cremos no criacionismo evolucionista. Essa síntese para nós não procede, biblicamente. Nós cremos no criacionismo. Então o homem, ele foi criado por Deus. Todas as vezes que nasce uma criança, Deus está criando aquele ser. Tá certo?
ainda que seja a junção de XX com XY, com os gametas, com o espermatozoide, com o óvulo da mulher, mas naquele momento Deus está criando o quê? Uma vida. É Deus que cria a vida. Por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que matar, né, um óvulo fecundado, para nós é aborto. Não importa se tem 2 meses, 3 meses, 1 semana, 2 semanas, nós somos contra o aborto. Por quê? Porque no texto está dizendo aí que opôs o homem à sua imagem. A imagem o quê? De Deus. Se você parte da hipótese de que o homem é uma evolução de espécie, então matar a gente é como matar bicho. Como matar frango, galinha, besouro. Agora, se o homem ele é a imagem e a semelhança de Deus, só Deus tem o direito de tirar o quê? A vida. Se você observar bem, não vai dar tempo para a gente trabalhar isso aqui, porque isso é teologia pura, para a gente entender o que é essa imagem, essa semelhança de Deus. Isso é tão sério, que Deus vai estabelecer lá, na lei, no Antigo Testamento, olho por olho, o quê? Dente por dente. Vida se paga com vida. Você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. E principalmente de um feto. Certo? Principalmente de um feto. Mas é interessante esse texto, porque o texto diz que Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus criou o homem o quê? Homem e mulher. 2 sexos. E esses sexos, eles estão geneticamente determinados. Geneticamente determinados. Ou o sujeito nasce homem, na sua estrutura genética, ou ele nasce o quê? Mulher. Mulher. Então não existe a possibilidade de alguém nascer gay. Nascer gay. Então tem um estudo aqui, um cientista. Existem evidências científicas para a homossexualidade. Dr. John S. Agatai, ele faz um levantamento de todas as pesquisas, certo? No campo que trata da genética, da genética. Ele pega todas as pesquisas que foram feitas até hoje, e nenhuma delas dá elementos científicos para você dizer que uma pessoa já nasce gay. Ele acha que há pessoas que nascem com deficiências. Pode até nascer. E aí ele propõe, e a ciência propõe justamente aquele processo de recondução. Tem pessoas que nascem hermafroditas, com sexo, né? Mas não existe uma determinação genética para a homossexualidade. Então isso é ciência. Por isso que a ideologia, ela tenta se impor como ideologia. Mas ela não tem fundamentação o quê? Científica. Eu quero chamar a sua atenção, porque você vai observar que Deus primeiro cria o homem e a mulher, depois no capítulo 2 de Gênesis, veja lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O que significa alma vivente no hebraico? Significa que o homem ele passa a ser eterno a partir do momento que ele foi criado por Deus. Ele é criatura quanto à sua origem, mas ele é eterno quanto ao seu fim. É por isso que nós continuamos a viver depois do quê? Da morte. Por isso que há ressurreição de gente, não há ressurreição de bicho. Você já pensou quantos frangos você já comeu na vida? E quando Jesus voltar, os frangos vão ressuscitar? Não existe isso. Não existe ressurreição de animais. A ressurreição é fato, por isso que Jesus Cristo teve que se fazer homem. Por isso que Jesus Cristo, só ele tem o poder de fazer a alma o quê? Vivente, porque a vida está nele. Só ele tem o poder de dar vida. Então,
Nós não podemos comparar, meus amados irmãos, né? Tem muita gente, e ontem eu estava parado no supermercado e eu vi um sujeito conversando com um cachorro. E o cachorro latindo, ele disse: "Ô, como é seu nome, meu filho? Sua mãe deixou você aqui sozinho. Olha ela ali, tá? Daqui a pouco ela vai... Fique calmo, daqui a pouco ela vai sair." E eu achei interessante. Né? Quer dizer, o nosso nível de infantilidade agora baixou. Nós estamos... Né? E tem muito crente aqui que se não encontrar o cachorro pudo dele no céu, ele não vai ser céu para ele. Ele tem um apego aos bichos, os animais. Tudo bem, mas eu quero chamar a sua atenção, porque gente é gente e bicho é bicho. Por isso que sexo entre animais tem uma conotação bíblica. Tá certo? E sexo, do ponto de vista da prática humana, tem outra conotação bíblica. São diferentes. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção para o fato de que depois Deus cria a mulher, no capítulo 2, e depois Deus vai criar o quê? A família. Veja lá, Gênesis capítulo 2, versículo 22 e diante. O que é que diz? Gênesis 2, de 22 e diante. "E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem, a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam." Se você observar bem, no versículo 24, não existia ainda pai e mãe. Existia? Só Deus que tinha criado o homem. Mas o princípio está estabelecido. Pai, mãe e os filhos se casam. Pai e mãe. Esse é o modelo de Deus, de família. Esse é o modelo de Deus para a perpetuação da espécie, para a construção da sociedade. É a família. Tá certo? Quando diz aqui: "Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Isso só pode acontecer uma só carne se for homem e mulher, se for côncavo e convexo. Por isso que essas relações que estão sendo colocadas hoje como casamento são chamadas de uniões, não de casamento. Porque casamento só existe esse modelo bíblico para a espécie humana. Certo? Houve distorções, porque o casamento aqui é monogâmico, mas distorções sociais, culturais, e toda cultura precisa passar sob o crivo da palavra de Deus. A poligamia, né? Por aí, há muitos casamentos onde o sujeito tem várias mulheres, tem casos que há mulheres que têm vários homens, mas o princípio bíblico é esse aqui. O casamento exclusivo. Diz o texto aí: deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. É um pronome possessivo. À sua mulher. É sua. Não é de todo mundo. É sua. É uma relação o quê? Exclusiva. Exclusiva. Agora, vamos lá. O que é que a ideologia do gênero propõe? Então vamos entender. Essa ideologia do gênero, ela defende que o ser humano nasce com um sexo biológico. Mas isso não significa que ele é homem ou mulher. Ou seja, o sexo não determina a sua matriz o quê? Sexual. O que vai determinar a sua matriz sexual é a sua formação o quê? Cultural. E aí, existe a imposição cultural, que é o sistema patriarcal. Então, os críticos, os defensores dessa ideologia dizem assim: não, há uma imposição. Né? Quando nasce, o menino tem que ser azul. Se nasce a menina, é rosa. Menino tem que brincar de bola. Menino tem que brincar de boneca. Então, tudo isso é o quê? Imposição cultural. E o que eles vão defender?
Essa ideologia vai criar esse termo gênero, que vai dizer sexo é uma coisa, gênero é outra. O gênero é a orientação do homem na sua identidade sexual. Existem dois sexos, macho e fêmea, mas existem pelo menos, segundo eu já contei lá, são 51 tipos de orientações sexuais. Certo? Então, citar as principais, você já sabe, né? Que nós temos hoje aí, que são os homossexuais, os bissexuais, tem os transexuais, tem o pansexual. Pansexual é que vem de panteísmo. O cara topa tudo. De bicho, de mulher, de gente, de... Sexo para ele é experimentar. E o que é que está acontecendo hoje, meus amados irmãos? Hoje nas escolas públicas, né, principalmente, nas escolas privadas com certo controle, essa ideologia tem sido semeada. Nós temos uma novela aí também, eu não sei se é A Força do Querer. Qual é a novela? Hein? Vocês são todos sem vergonha mesmo, né? Qual é a novela, gente? Porque tem uma novela aí que a menina não sabe o que ela é. Ela nasceu menina, mas ela está em dúvida se é menino, se é menina, se ela é um menina, se ela é uma menina no corpo de menino, se ela é um menino dentro do corpo de menina. E aí a confusão está feita. Então o que está acontecendo com os adolescentes? Os adolescentes estão experimentando. Um dia fica com a menina, outro dia fica com o menino. E aí o que está acontecendo? Há uma desestruturação na cabeça das novas gerações. E é tão interessante isso, e eu queria chamar a sua atenção, para não dizer caótico, é que a grande tese simpática, né, do movimento da ideologia do gênero é que o comportamento sexual não corresponde ao sexo que? Biológico. Comportamento sexual não tem problema. Você pode ser flex, você pode ser macho uma semana, na outra semana você ser fêmea, na outra semana você ser bissexual, não tem problema. Não existe preocupação também de você ter uma única identidade. Você pode ser tudo. Não tem aquela música, né? Eu sou de todo mundo, eu sou... Como é que é aquela música do Barão Vermelho? É Barão Vermelho? Barão Vermelho na minha época, né? Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Não sou de ninguém, mas sou de todo mundo. E aqui, meus amados irmãos, eu queria destacar de onde é que vem essa ideologia. Essa ideologia do gênero, ela vem de uma forma arquitetada depois que o comunismo provou a sua falência no mundo todo. As feministas, o movimento feminista, principalmente liderado por americanos, mulheres americanas, elas promoveram uma discussão na ONU. O primeiro encontro foi, se eu não me engano, em Pequim, e depois foi fechado, né, baseado numa pesquisa de um cidadão chamado John Money, um psicólogo neozelandês, que ele, através da sua pesquisa, ele diz que não é a predisposição biológica, mas a educação que define os papéis de gêneros. E a partir daí, na ONU, em 1995, 1985, na terceira conferência da ONU sobre mulheres, que começou esse chamado terceira onda do movimento feminista. Uma teórica chamada Judith Butler, ela foi a grande defensora dessa tese, e é uma tese
totalitária. Eles criaram o conceito, eu vou citar aqui para vocês, abre aspas, o que foi decidido nessa conferência da ONU em 1995, em Pequim. 1995, preste atenção, eles disseram o seguinte, abre aspas, o gênero se refere às relações entre mulheres e homens baseadas em papéis definidos socialmente que se refiram a um ou a outro sexo. Em outras palavras, abriu-se a porteira aqui para dizer que gênero não tem nada a ver com sexo biológico. Não sei se vocês leram alguma coisa sobre os filósofos existencialistas. Simone de Beauvoir, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz, ninguém nasce uma mulher, mas ela se torna uma mulher. Ninguém nasce. Em outras palavras, ela está dizendo que essa ideia de ser mulher é uma imposição cultural e social. Agora, irmãos, essa ideologia do gênero, ela é uma ideologia totalitária e que não se fundamenta em dados científicos. Quem discordar dessa ideologia, ele é acusado de ser uma pessoa com fobias, com intolerância e com preconceito. Em 2012, houve uma tentativa no Congresso brasileiro, PLC 103/2012, não foi aprovada pelo Congresso brasileiro em 2013. A tentativa de acabar com a ideia de sexo e também colocar a questão de gêneros. O ano passado, aqui em São Paulo, foi discutido, né? E foi, graças a Deus, por força da Igreja Católica, por força dos cristãos, não foi introduzido, pelo menos oficialmente, na Lei de Educação Municipal, esse conceito que é de gênero. Mas há uma pressão através dos meios culturais, de meios de comunicação e de governos municipais de impor isso às nossas crianças. Porque no sistema educacional brasileiro, é a prefeitura, é o município que é responsável pela educação básica. E o grande alvo dessa ideologia não são as velhas gerações, mas as novas gerações, as crianças, os adolescentes. Essa semana mesmo foi apreendido um material do MEC que estava ensinando a prática do incesto. Eu não sei se vocês viram isso, foi recolhido de um livro de contos que foram distribuídos em escolas públicas sobre esse assunto. Agora, o que é que nós temos que fazer diante desse quadro? Primeiro, nós temos que resistir. Eu tenho cópia, se você precisar, nós vamos providenciar isso para quem quiser aqui na igreja. O procurador da República, que vai ser o preletor do nosso encontro aqui em agosto sobre educação, o Ricardo Shelby, ele preparou, existe uma notificação judicial, que você pode dar entrada na escola, dizendo que você, como professor, você não é obrigado, por lei, por direito constitucional, de ensinar a ideologia do gênero. Você, pai, pode entrar com a notificação na escola onde seus filhos estudam, dizendo, eu não quero que os meus filhos aprendam isso. Você pode entrar, é direito de cidadão brasileiro. Nós temos que entrar quente com essa turma, porque essa turma está botando para quebrar mesmo. E o que está em risco aqui, nós já estamos velhos, daqui 30 anos ninguém vai estar aqui, se Deus quiser. Mas os nossos filhos, nossos netos, é que vão herdar essa herança maldita. Então nós temos que passar os valores da fé para essa nova geração. Nós temos que defender as nossas crianças, irmãos, e os nossos adolescentes. Preste atenção que eu vou trabalhar um pouco com vocês aqui, os princípios da palavra de Deus, para que ninguém tenha dúvida, tá, gente? Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 10,
a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo está falando isso no âmbito de igreja, mas serve para nós aqui. E eu sei que tem muita gente inteligente aqui. E eu não sei se você sabe, mas o primeiro sistema de educação pública infantil que foi introduzido no estado de São Paulo foi de uma missionária americana. Então eu acho que o Mackenzie hoje e as instituições educacionais, elas podem muito influenciar o nosso estado, a nossa nação. Vocês sabem que o Eduardo Carlos Pereira foi o primeiro professor de língua portuguesa do Ginásio Oficial do Estado de São Paulo. As gramáticas deles foram usadas até a década de 60, mais ou menos, como livros obrigatórios de língua portuguesa no Estado. Eu acho que a turma tem que abrir a cabeça um pouco para a gente influenciar mais na sociedade. Tá certo? Às vezes a gente fica aí vendo anjo, cultuando anjo, procurando anjo, e os caras estão aí. O que está em jogo é a nossa nação, os nossos filhos. Veja o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, ele diz, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o que? Nós, sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa o quê? Submissão. Preste atenção que Paulo vai dar um conceito muito interessante para nós, quando ele fala de fortalezas, para destruir fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas. Paulo tem uma ideia aqui, de que há ideologias que são sofismo. O que é um sofisma? É uma mentira com aparência de verdade. Então, por exemplo, essa ideologia do gênero é um sofisma, que para alguns pode ter até uma aparência de verdade. E isso pode se tornar uma fortaleza. O que é que significa fortaleza? Algo que é imbatível. A coisa vem de tal forma, né? As ideias vêm, você diz, não, nós não vamos conseguir lutar contra isso. Não vamos conseguir. Mas veja que Paulo está dizendo aqui que as nossas armas não são o quê? Carnais, e sim o quê? Poderosas em Deus. Paulo está colocando aqui que há ideologias que se constituem para nós como igreja em batalhas o quê? Espirituais. E se nós agirmos com sabedoria e no poder de Deus, essas fortalezas serão o quê? Destruídas e anuladas. Diz, levando cativo todo pensamento em obediência o quê? A Cristo. A Cristo. A tristeza que dá na gente é que há muito pastor liberal, teólogo liberal, que acha que essa ideologia do gênero deve ser adotada pela igreja. A igreja pode ter pastores lésbicos, a igreja pode fazer casamento homossexual, a igreja não deve interferir na sexualidade das pessoas. E aí nós estamos vivendo hoje um caos, principalmente nas igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, as igrejas liberais. Liberais. Agora, nós temos que fazer uma escolha, como igreja. Nós vamos abraçar os princípios da palavra de Deus ou não? O que é que nós queremos? Vamos voltar lá para Gênesis? E eu quero só, en passant, mostrar para vocês que todo o propósito da ideologia do gênero é desconstruir o conceito bíblico. O conceito bíblico. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, o quê? Os criou. Então,
Você sabe que a ideologia do gênero tem como base o marxismo, o movimento feminista, e eles não acreditam em Deus como o Criador. Irmãos, preste atenção. A doutrina da criação e Deus como Criador, ela é tão importante quanto a doutrina da salvação, da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé só faz sentido, a obra de Cristo só faz sentido por causa da criação. Você precisa entender a criação. Por isso, que a grande estratégia de Satanás na história é tentar demover a igreja na sua confiança, na sua fidelidade à narrativa da criação. Porque veja bem, se Deus não é o Criador, e Dostoiévski diz, se Deus não existe, tudo é permitido. É permitido. Então Deus, Ele é o Criador do homem e da mulher. Deus criou o homem à sua imagem. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso. Então formou o Senhor Deus, o homem, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, o homem passou a ser o que? A alma vivente. Se você for para Gênesis capítulo 1, você vai dizer que Deus criou todas as coisas, haja luz, haja. Tudo foi pelo poder da sua palavra. Quando Ele vai criar o homem, Ele forma o homem com as suas próprias mãos. E Ele sopra no homem alma o quê? Vivente. Significa que o homem, ele é uma espécie diferente. Ele é uma espécie diferente. E o homem tem o seu valor como criatura em si mesmo, porque ele carrega a imagem e a semelhança, o quê? De Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 19. Quando Deus mandou o juízo sobre a terra, qual foi o primeiro juízo de Deus? O dilúvio. Veja lá no versículo 19, o que é que diz aí? De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares o quê? Vivos contigo. Preste atenção. Que esse é um princípio que Deus vai mostrando que a perpetuação da espécie está na preservação do macho e da fêmea. Vem o dilúvio, capítulo 9, Gênesis capítulo 9. Versículo 6, grife esse versículo na sua Bíblia. Porque Deus está dando um princípio aí, absoluto, universal. O que Ele vai dizer aí? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se... Porque Deus fez o homem segundo o que? A sua imagem. E o que é essa imagem de Deus no homem? Primeiro, é o aspecto da sua personalidade. Personalidade. Certo? Segundo, a capacidade que o homem tem de se relacionar com Deus através da afetividade. Não existe nenhum mandamento para a natureza para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Porque nenhum ser, nenhuma espécie tem a capacidade de retribuir a Deus com amor. Tá certo? Quando o homem adora a Deus, ele adora porque ele ama a Deus. Mas quando o animal, o pássaro louva a Deus, é porque ele já está programado, para adorar a Deus. Ele louva a Deus reconhecendo o seu Criador. Mas o homem, ele é o único ser da espécie que foi criada, que tem essa capacidade. E isso os teólogos chamam de a imagem e a semelhança de Deus no homem, que é essa capacidade de se relacionar com Deus através do amor. Nenhuma outra espécie tem. Somente Deus tem o direito de tirar a vida. Por isso que Ele está colocando aqui, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará também o seu. Porque
o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Só Deus tem o direito de tirar a vida. É Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Ele é o autor da vida. Então veja bem, o que a ideologia do gênero faz? Né? Deturpa ou destrói no ser humano essa questão da imagem e da semelhança de Deus. Transforma o homem, através da sua ideologia, num objeto. Num objeto sem moral, sem personalidade, sem autoestima, sem afetividade. Ainda que o discurso seja um discurso afetivo, amoroso, mas a partir do momento que você destrói no homem essa imagem, e quando os teólogos dizem que a imagem de Deus no homem foi quebrada e precisa ser reconstruída, e ela é reconstruída em Cristo, é justamente essa capacidade que o homem tem de amar a Deus. Isso só é possível através do novo nascimento, da regeneração. Então, você imagine o seguinte, quando essa ideologia ela é jogada para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes estão perdendo completamente, se abraçarem essa ideologia, essa questão da imagem e da semelhança de Deus. Vocês estão entendendo o negócio, como é? Que o buraco é mais embaixo? Que o negócio é sério? A ideologia do gênero tenta criar um discurso teológico de que Deus, Ele é macho e Ele é fêmea. Existe já uma tradução hoje da chamada Bíblia gay. Bíblia gay. Né? Já existe. Porque a ideia é tirar de Deus essa ideia da masculinidade. E o que acontece no mundo hoje? Acontece que as pessoas, elas estão cultuando a Deus, não a partir da revelação bíblica, mas a partir de uma ideologia, aquilo que ele projeta como sendo o quê? Deus. E a Bíblia fala lá nos primeiros mandamentos, não farás para ti imagem de... Fazer imagem significa você projetar a Deus segundo a sua própria mente, sua própria consciência. Então, para acolher, para ser uma igreja acolhedora de todos os pecados sexuais, essa igreja então estabelece um novo conceito de culto, um novo conceito de Deus, um novo conceito de adoração. Muda completamente o conceito bíblico. Outro aspecto que é importante você entender, voltando lá para macho e fêmea, eu me lembro quando a única bronca que a gente tinha era quando eu ia em Mato Grosso. Né? Sou um homem feminino, né? Como é que dizia aquela música lá? Hanson, você que cantava muito desse negócio. Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Isso era um absurdo que a gente cantava, né? Hoje nós temos adolescentes indo para as escolas hoje de vestido. Adolescente menino. Tem dia que ele vai de vestido. Tem dia que ele vai de calça leg. Homem, você imagina leg com a formatação masculina, né? Tem que botar uma sainha por cima, é um negócio. Irmãos, isso aí está criando, sabe o quê? Está destruindo os nossos filhos, os nossos adolescentes. Eles estão completamente o quê? Perdidos. Completamente perdidos. E aí vem você dentro de casa como pai, você tem que entender isso. Nós estamos preocupados aqui no departamento infantil, estamos colocando inclusive homens para dar aula no departamento infantil, para que as nossas crianças tenham referência de pai e referência de mãe. Eu não quero entrar, vocês já sabem, há estudos. Nós temos aqui o Ricardo Gutierrez.
Eu li recentemente um estudo sobre masculinidade e feminilidade. E um médico prova, através de estudos científicos, a diferença do homem e da mulher em toda a sua estrutura hormonal, óssea, muscular. Tá certo? Lembra daquelas discussões que a gente tinha no Ministério de Casais, que o homem é de Marte, a mulher é de Vênus, né? Para mostrar todas essas diferenças. Mas as diferenças entre o universo masculino e o universo feminino são completamente diferentes. Mas o que é que a ideologia do gênero está querendo dizer? Não, isso é o quê? É imposição cultural. Você é o que você quiser ser. Recentemente, a Dinamarca suspendeu. A Dinamarca estava investindo em pesquisas sobre essa questão da ideologia do gênero. Mas aconteceu o contrário, porque foi provado através de pesquisas lá que as meninas na Dinamarca, elas preferem profissões mais femininas e os homens mais o quê? Masculinas. Foram num curso de engenharia lá, tinha 95% de homens e 5% de mulheres. E perguntaram, por que vocês não querem ser engenheiros? Não, porque nós preferimos esse curso aqui. E aí, veja bem, eu estou colocando isso é pesquisa que está aí na internet, você pode ver, assistir, várias reportagens mostrando isso. As mulheres, elas são completamente diferentes, por questões de determinação genética, estrutural, biológica, elas são diferentes dos homens. Mas eu queria chamar a sua atenção também para o capítulo 3, o capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Se você observar no capítulo 2, você tem a formação do homem, não tem? De 1 a 3, Deus acabou tudo. E descansou. Versículo 3. Descansou de toda a obra que, como Criador, o quê? Fizeram. Mas você sabe que Deus não se cansa, nem se fatiga. Ele cansou no sentido que ele está estabelecendo o padrão aqui. Ele é incansável. E ele estabelece o padrão semanal, não é isso? Aqui, Deus estabeleceu, padrão de tempo. Por isso que eu creio que o dia aqui é de 24 horas, tá? Eu tenho pouca leitura, então eu fico com o Yom, no hebraico, é dia de 24 horas. O movimento que a Terra faz no seu próprio eixo. 24 horas. 6 dias estabeleceu o padrão da semana. Semana vem os meses, vem os anos, vem as estações, etc, etc, etc. Então, a formação do homem. Esta é a Gênesis do céu, versículo 4. Quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. E aí Deus forma o homem. Veja, se em Gênesis 1 você tem a descrição no atacado, agora você tem no varejo. Aí ele vai descrever como é que foi que Deus criou o homem e a mulher. Primeiro ele criou o quê? O homem. E ele criou o homem o quê? Do pó da terra. Pó da terra. Plantou o jardim, colocou ele lá, colocou o homem para trabalhar, deu ao homem a ordem. Veja que Satanás estava presente, mas a mulher não estava presente quando Adão recebeu a ordem. Essa ordem foi dada para quem? Para Adão. De não comer, né? A mulher não estava presente. Está aí no texto, se você observar a formação do homem primeiro. Se você observar, o homem, ele vai ter aqui alguns papéis importantes, funções. E aí, a ideologia quer acabar com isso. Quais são as funções do homem? Ele é o líder, ele é o amante, ele é o protetor e ele é o provedor. Certo? Pelo menos isso está colocado também em Efésios, o quê? Capítulo 5, a relação de Cristo com a igreja.
A igreja. O que está acontecendo? Desde 2010, no Brasil, através das pesquisas do IBGE, por questões do pecado da nossa nação. O modelo de família pai, mãe e filhos deixou de ser maioria, passou a ser agora minoria. Hoje nós temos casais de pais vivendo com os filhos, só o pai cuidando dos filhos. Nós temos o caso só a mãe cuidando dos filhos. Nós temos o caso de pais morando com avós e cuidando dos filhos. Certo? Nós temos hoje N modelos ou estruturas de funcionamento de família hoje, que é uma loucura. Hoje no Brasil, esse modelo de pai, mãe e filhos não é mais maioria, desde 2010, por conta do crescimento do divórcio. E também do negócio de que se chama ajuntamento, né? O negócio de ajuntar. Que a turma agora, antes de casar, faz o test drive, né? E geralmente esse test drive demora aí 1 ano, 2 anos. Vamos juntar, depois se der certo a gente casa. Mas eu queria destacar aqui no texto que Deus vai dar o papel para o homem. É tanto que Deus, quando vai falar depois do pecado, Ele não se dirige a Eva. Ele se dirige a quem? Adão. Onde estás, Adão? E Ele vai chamar Adão, que é a sua responsabilidade. Porque Eva nem ouviu Deus dizer aquele negócio lá, que ela não tinha nascido ainda. Irmãos, isso é muito sério, porque aqui nós temos um princípio bíblico, que a palavra de Deus permanece para sempre. O versículo 24, se você observar bem aqui, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui, nós temos as características fundamentais de um casamento. O casamento, ele é monogâmico. O casamento, ele é para sempre. Até que a morte os separe. O casamento é uma relação exclusiva entre um homem e uma mulher. O casamento é uma nova sociedade que brota de uma nova sociedade, de uma antiga sociedade. Ou seja, famílias produzem o quê? Famílias. Filhos, deixa pai e mãe, se une com a sua mulher. Filhos, netos, e aí vai a perpetuação da espécie através do modelo o quê? Familiar. Esse é o modelo bíblico. Alguém quer discutir a matéria? Quer fazer alguma colocação? Eu já vou encerrar. Pois não. Certo? Isso aí é o desvio cultural, né? É. Porque, vamos lá para Mateus capítulo 19. Mateus 19. Nós já temos aqui há uns 4.000 anos, né? Do Éden. Jesus, o Filho de Deus, que diz que estava na criação. Façamos o homem à nossa imagem, hein? Então Jesus estava lá. Falando sobre divórcio, Mateus capítulo 19, versículo 4. Mateus 19, 4. Então, respondeu ele, não tendes lido? Não tendes o quê? Mateus 19, 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e... Desde quando? Quem fez? O que fez? Uma mulher. E que disse, por essa causa, que causa é essa? Hein? Casamento. A família. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 6, lê para mim aí.
De modo que já não dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meu filho, você comeu a carne, agora você tem que roer os ossos. Ou o contrário, né? Comeu os ossos, agora tem que roer a carne. Vamos lá para Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Aguenta a mão, se você está cansado do casamento, já já você se livra. Você vai morrer, sua mulher vai morrer. E lá no céu, nem se casa, não se dão em casamento. Então, aguenta a mão aí, é só mais uns anos. Hã? Você está... E você não pode serrar um pedaço da cruz, porque senão não dá para atravessar o abismo, né? Malaquias capítulo 2. Versículo 14, o que diz aí? E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo dele um pouco de espírito, porque somente um. Ele buscava a descendência que prometera. Leia comigo o versículo 15, a última parte. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o quê? O repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais o quê? Infiéis. É sem devolução, meu amigo. Não tem devolução. Tá certo? E sabe quem foi testemunha do seu casamento? Deus foi testemunha. Tá certo? Então, a ideologia do gênero destrói a família. O divórcio destrói os lares. Os filhos dos divórcios são crianças que carregam sofrimento. E aí vai. Você já pensou Davi contando para Salomão como foi que ele casou com Betseba? Já pensou nisso? Um dia Salomão chega para Davi e diz, pai, conta para mim como é que foi o negócio, como é que você conheceu minha mãe, como é que eu nasci. Já pensou? Que história? O que Davi contou? E aí você notou que Salomão não conseguiu ter esposa? Ele tinha um distúrbio sexual, que ele teve mais de 1000 mulheres, mas não conseguiu ter o quê? Uma família. Isso é o que a poligamia traz para dentro de casa. Filhos doentes sexualmente. E a Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra. Salomão foi filho de Betseba, foi ou não foi? Filho de Betseba. Agora, qual era a referência que Salomão tinha de marido, de pai, de cuidar da esposa? Não teve. E aí descambou. Tá certo? Mas não fique angustiado não, que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, né?